Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus que abençoe grandemente por sempre acompanhar o santo culto online aqui conosco. Que Deus faça na sua vida bênçãos e maravilhas, que cumpra o desejo do seu coração. Em tudo aquilo que você fizer também, que você possa ser bem-sucedido na presença de Deus. Não esqueça de compartilhar o culto com seus contatos, com seus conhecidos, avisando o povo de Deus que nós já estamos no ar, já estamos adorando ao nosso Deus, tá bem? Vamos começar o culto, louvando ao Senhor com o cântico 307. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, continue compartilhando a live aí com seus contatos, tá bem? E deixa o seu joinha, o seu like aí no vídeo, para que mais pessoas também tenham acesso a ele. Vamos louvar a Deus com o cântico 368.
Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Irmãos, agora os irmãos mandem os seus pedidos de oração. É necessário que a Irmandade esteja sempre em boa comunhão. Mande os pedidos de oração aí através da live, nos comentários, tanto no YouTube quanto no Face, que nós vamos cantar um outro hino para orarmos ao Senhor, tá bom? E na oração, Deus dará graça de apresentar todos. Vamos louvar o Senhor, então, com o cântico 378, 378. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar a Deus agora, vamos apresentar os pedidos de oração da nossa irmandade por tribulações, por causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as orações da igreja. Vamos pedir a Deus que o Senhor venha ao encontro de cada um, fazendo resplandecer a sua luz sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Lembre-se você também aí na sua casa, onde você estiver, de orar junto de nós, de não se deixar vencer pela canseira do dia, nem pelo seu desânimo, por qualquer outra coisa, qualquer outro fator que venha incidir para tirar a tua paz, tirar a tua comunhão. Se alguma coisa na live, algum comentário desagradável for feito, não dê atenção. Fica ligado na comunhão, junto de nós aqui, ajudando também o servo de Deus que está atendendo o culto, a irmandade que está aí, todos nós numa boa comunhão, irmãos. Nós viemos aqui, estamos aqui na igreja, você aí na sua casa, nós estamos gentilmente levando a igreja até a sua casa com a sua permissão, estamos entrando no seu lar aí no aconchego da sua casa, para levar a palavra de Deus até os irmãos. Não tem outro motivo, não tem por que fazemos isso, senão por misericórdia de Deus na sua vida e nas nossas vidas também. Vamos pedir ao Senhor a guia dele para o santo culto, do seu Espírito, e que Deus mande para nós do céu a sua palavra. Ore, irmãos, nós temos insistido nisso e insistiremos ainda mais. Orem, orem sem cessar, clamem sem cessar a Deus. E o Senhor é aquele que vem com a sua misericórdia, com a sua graça e põe nas nossas mãos aquilo que nós precisamos, mas é preciso que creiamos. Brunão, liga esse aqui para mim, aqui tem pilha, só se ligar o receptor aí. A coluna não está legal, vou encostar na gradinha aqui. Tá, né? Ó. Tá bom? Vou usar ele, tá? Vamos juntos, ajoelhados, orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Aqui não atrapalha não, né? O enquadramento? Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Senhor, nosso altíssimo Deus, nosso Pai celestial, nós prostramos o nosso joelho diante da Tua presença na noite desta quinta-feira, para Te agradecer pelo perdão das nossas faltas, pela coroa da vida eterna que Tu nos oferece, se em tudo nós formos Te fiéis até o fim dos nossos dias. Senhor, nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te agradecer sempre, claro, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quantas vezes nós nos vemos, Senhor, sozinhos, sem saída, e a Tua palavra, o Teu Espírito é socorro bem presente na hora da angústia. Nós Te damos graça por isso, Senhor, porque em tudo o Senhor nos tem feito mais do que vencedores. Em tudo o Senhor tem aberto os Seus tesouros no céu para nós. Nós temos sentido a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos apresentar a Deus cada um dos irmãos, das irmãs que tem pedido oração para nós. Não que a nossa oração seja mais especial, que a nossa oração seja mais importante, mas estamos clamando a Deus, pedindo a Tua misericórdia, pedindo o Teu favor e Te implorando que coloque sobre nós a Tua mão santa e faça, Senhor, com que aquilo que nós precisamos, estando de acordo à Tua vontade, seja realizado, ó Deus, também para a glória do Teu santo nome. Quantas famílias, Senhor, passando por provações, passando por guerras, por lutas, mas nós cremos, Senhor, que diante de Ti nós somos mais do que vencedores. Faz, ó Deus, com que a Tua graça seja derramada sobre essas vidas. Coloca paz dentro dos lares, as famílias, Senhor, que estão passando pelo processo da dependência química com algum dos seus entes, filhos, pais, essa enfermidade, esse vício, esse mal, não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe religião. Ele tem afetado a muitos, tem sido motivo de muita dissolução, de muitas famílias que têm se acabado. Senhor, nós vemos que é um espírito isso, Deus, que é um espírito mau. A mãe larga o filho larga a mãe, o esposo a esposa, vice-versa. É só Deus para ter misericórdia. Senhor, os que estão passando por esse processo, fortalece no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, faz com que a Tua palavra cumpra nessas vidas. Manda, Senhor, esse espírito imundo embora, repreende. Tu tens poder no céu e na terra, limpa essas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus.
Oramos por aqueles que trabalham nessas clínicas de recuperação. Dá a eles, Senhor, saúde, paciência, blindagem espiritual. É difícil lidar com as pessoas, pois em alguns momentos a nossa razão, a razão humana, Senhor, que não é misericordiosa, ela quer falar mais alto, não quer, larga para lá, deixa. Não, Senhor, não deixe eles desistirem dessas vidas. A eles foi dada essa missão tão importante, fortifica-os, ó Deus. A eles foi dada essa missão que a mim, por exemplo, não foi dada. Senhor, que eu não sei lidar com isso. Mas os que sabem, fortalece, Senhor, ajuda. Coloca o teu anjo em volta, de redor, protegendo de todo mal e da aparência do mal também. Oramos, Senhor, pelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos e nesse momento estão em derredor de uma urna, de um túmulo, num velório, chorando a dor da perda, Senhor, da separação, dor essa que nós não conseguimos mensurar nem entender, só se pode sentir até a última gota desse cálice. Em nome de Jesus Cristo, conforta esses corações e dá a todos nós a esperança da ressurreição na vinda de Cristo. Toma nas tuas mãos os médicos, as enfermeiras, esse povo que ao longo desses meses, Senhor, nunca foram tão importantes como agora. Aliás, sempre foram, nós que sempre fomos omissos e nem sempre reconhecemos a sua importância na nossa sociedade, mas Deus sabe como valorizar aquele que é importante e permitiu essa pandemia para que muitas coisas e muitas pessoas que nos ajudam no nosso dia a dia, que passavam desapercebidas, pudessem ser notadas. Ó Espírito de Deus, protege essas vidas por amor do teu nome, os que estão nos hospitais, Senhor, nos centros de contingência, uma pandemia mundial, Senhor, toda a terra estremeceu com esse vírus que é invisível. Senhor eterno, o que será de nós se não tivermos a tua palavra no nosso coração? O que será de nós se não guardar a tua palavra dentro de nós? Nos ajuda a fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa crença, nossa espiritualidade em Ti, para que quando as coisas difíceis vierem, porque nós não nos enganamos, elas virão, Senhor, nós possamos estar, como Tu deste ao irmão N no culto de ontem, no centro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade na terra. Oramos pelos enfermos, por aqueles que estão passando por recuperação de cirurgia, como o irmão do irmão Edno, ancião ali de Toledo, no Paraná, fez uma cirurgia no coração. Ajuda-o, Senhor, a sair com saúde, reestabelecido. Os teus servos, todos nós, não nos envergonharemos de engrandecer o teu santo nome. Oramos pela querida irmã Virgínia, que internou-se, Senhor, salvo engano, para o preparo da quimioterapia de mais um ciclo, que seja mais um ciclo de vitória na vida dela, que ela possa ver essa enfermidade mais de longe, pois Tu tens o poder, Senhor, de fazer grande obra. Oramos pela vida do bebezinho, da Camilinha, que já se acha um pouco melhor. Nós não cessaremos de engrandecer a Deus por esse bem. Ajuda o papai, a mamãe, que em breve ela possa estar recuperada. Da mesma forma a Juliana, que segue o seu tratamento, Senhor, e tantos, a irmã Patrícia ali de Itapetininga, tantos outros que nós não conhecemos, anônimos, Senhor, que sofrem na solidão, no anonimato, em clínicas. Ó Deus, que tudo pode, tem misericórdia, Senhor, ajuda a família, prepara recursos, põe bons médicos no caminho dessas pessoas, para que eles possam, Senhor, alcançar uma chance de vida também. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos pelas causas difíceis, pelas causas impossíveis, que, Senhor, traz angústia, como o irmão Alexandre, de tempos em tempos, passa algumas angústias, Senhor, porque tem pressa, tem urgência, mas as coisas não acontecem no nosso tempo. É só a Tua misericórdia, Deus, para nos fazer crer, para nos fazer confiar em Ti. Manda o Teu bálsamo consolador sobre as nossas vidas e nos faz, Senhor, crer na Tua providência. Na hora certa as coisas acontecem, mas coloque em nós a santa paz de Deus. Senhor, oramos por aqueles que estão desempregados, ó Deus, que estão procurando uma colocação no mercado de trabalho, tanto precisam do pão de cada dia, assim como nós precisamos.
Ó Senhor, Tu és tão santo, Tu és tão poderoso. O que é um emprego para Ti, Senhor? Coloca fé no coração do Teu povo para crer na Tua palavra, para esperar na Tua providência, no tempo de Deus, para que as coisas aconteçam, Senhor, de acordo à Tua vontade. Senhor, nesse momento, queremos elevar todo o nosso pensamento a Deus, todo o nosso coração ao céu, e pedir-te, Senhor, envia-nos a Tua palavra. Glória a Jesus, fala com a nossa alma, fala com os nossos corações, Senhor. Coloca-nos em comunhão contigo, desliga-nos por alguns momentos dessa terra, dá-nos graça de alcançar, Senhor, esse grau de comunhão, de intimidade contigo. O tempo passa muito depressa e nós não nos damos conta, Senhor, que estamos nos afastando de Ti dia a dia. Tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia da nossa alma, da Tua obra, e nos ajuda, Senhor, a levar a mensagem do Evangelho. Há dias que sentimos-nos cansados, Senhor, desesperançosos, Senhor, com medo das lutas, das guerras, mas nós Te pedimos, fortaleça-nos no nome de Jesus Cristo. Fortalece o nosso espírito, fortalece o nosso coração e faz, ó Deus, nessa noite, com que a nossa alma alcance a plenitude da Tua graça, que nós possamos entrar no Santo dos Santos, no Teu santuário pela fé, que nós possamos tocar na orla dos Teus vestidos, que nós possamos sentir uma comunhão genuína, não as expressões da nossa carne, da nossa mente, do nosso sentimento, mas a virtude do Espírito Santo, que é pura, incontaminada, santa, verdadeira. Faz, ó Deus, com que essa comunhão perene, com que essa graça maravilhosa se derrame sobre todas as vidas que estão assistindo esse culto agora. Entra em cada casa, Senhor Jesus, entra em cada coração. Senhor, nós estamos aqui em oração clamando, suplicando pelo Teu favor, suplicando pela Tua graça. Não é por hábito, Senhor, não é por costume, é por extrema necessidade, desesperadamente, nós precisamos de Ti, Senhor. Glória a Deus, faz com que o Teu Evangelho, que a Tua graça seja propagada, seja espalhada por toda a nossa nação, pelos recantos desse Brasil, Senhor, nos mais distantes, que possa chegar uma sementinha do Teu Evangelho e a chuva da fé, faça com que ela prospere. Esses nossos irmãos e irmãs que de diversas localidades estão preparando-se para começar os cultos nas suas casas, fazer reuniões familiares, fortalece-os, ó Deus. Nós não queremos a propagação da nossa igreja, nós precisamos da pregação do Teu santo Evangelho. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a clamar, ajuda-nos a suplicar cada vez mais. As nossas orações têm sido, Senhor, dispersas, têm sido, Senhor, de qualquer maneira, sem comunhão, ó Deus. Nós não temos feito caso de Ti, Senhor. Perdoa por amor do Teu nome, perdoa em nome do Senhor Jesus, Senhor, a nossa displicência, a nossa desatenção. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé. Nós parecemos ser crentes só dentro da igreja, mas depois esquecemos que o Senhor tudo vê e que nós não precisamos do favor de Deus só aqui dentro, nós precisamos fora daqui também. Venha, ó Deus, nessa noite, transformar alguma coisa na nossa vida. Transforma, Senhor, o nosso pensamento de derrota em pensamento de vitória. A tristeza, Senhor, transforma em alegria. O rancor transforma em amor. Os dias acidentados, Senhor, acinzentados, transforma em dias alegres, com sol, com vida, com brisa suave. Passa, Senhor, no nosso coração, nesse momento, entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, a nossa mente, o nosso ser, o íntimo do nosso ser, entregamos a Deus e Te pedimos, Senhor, faz em nós a Tua obra,
Converte o nosso coração a Ti, aleluia. Converte os nossos pensamentos a Deus, as nossas palavras e ações a Deus. O mal em todo instante nos rodeia e, infelizmente, muitas vezes nós damos, Senhor, ouvidos a ele, abraçamos o mal, colocamos o mal dentro da nossa casa, no nosso casamento, dentro dos nossos corações, e depois nos achamos em prisões, Senhor, que só Deus nos pode libertar. Senhor, melhor do que ser liberto é nunca ser preso. Glória a Deus. Dá-nos graça de não cair nessas armadilhas, Senhor, na armadilha da provocação, na armadilha da fofoca, na armadilha do mal falar do nosso próximo e ele de nós, ou na armadilha de retribuir o mal com o mal. Não, Senhor, dá-nos graça de ficar firmes em Ti, dá-nos graça de crer sempre em Ti, e não deixar que essas coisas pequenas dessa vida venham influenciar na nossa evolução espiritual, no nosso crescimento rumo a Jerusalém eterna. Senhor, guia o santo culto com Teu Espírito Santo e faz com que a Tua graça seja manifesta por todos nós, em nós, que todos nós sintamos o Teu amor sublime, que todos nós sintamos a Tua graça, que nós sintamos-nos reconfortados por Ti e que toda a nossa irmandade nesse momento, num só coro, possa estar glorificando o Teu santo nome, possa estar exaltando-Te, ó Deus. Se alguém que está assistindo o culto se acha enfermo, atribulado, Senhor, inquieto, que receba a santa paz de Deus no nome de Jesus. Que receba a paz de Jesus Cristo. Que receba, Senhor, alento, acalento da Tua parte. Repreende agora o mal no nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos em todas as coisas. Toma as nossas famílias nas Tuas mãos. Que nós sejamos instrumentos apenas, Senhor, na Tua mão, e que nos demos, Senhor, atenção de fazer aquilo que Tu requer de nós, não o que nós queremos. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pedimos as Tuas bênçãos em gratidão a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Deus seja louvado, amém. Demorou, Brunão, a oração? Demorou um bocadinho? É isso aí, irmãos. Nós temos orado muito pouco, muito pouco, muito pouco. É uma vergonha para mim, uma vergonha para o irmão N, uma vergonha para a obra de Deus. Nós precisamos orar mais, todos nós. Irmão N é um homem de oração, graças a Deus. Aliás, meu conservo é mais crente do que eu, ele ora mais do que eu. Vocês viram o irmão N pregar daquele jeitinho quietinho dele? É um homem de muita oração, de muito temor a Deus. Nós vamos melhorar, se Deus quiser. Vou passar os avisos aqui para a Irmandade. No dia 2 de novembro, às 15 horas, nós teremos culto de busca dos dons nessa congregação, tá bom? Toda a Irmandade convidada a estar presente para esse culto especial. É um feriado nacional, né? Uma segunda-feira, então vai estar bem tranquilo para vocês poderem vir congregar. A igreja tem toda a estrutura para receber a Irmandade com bastante segurança. Se eu não me engano, acho que o Marquinho comprou mais 1.500 máscaras, comprou bastante coisa. Luvas descartáveis e tudo que é necessário para receber a Irmandade com segurança, tá bom? Então podem vir tranquilos. Nesse mesmo dia, às 10 da manhã, nós teremos gravação dos hinos para o culto online. Então os músicos que Deus preparar, musicistas, organistas, venham, queria ver se Deus preparar. Está meio frio ainda esse evento, vamos ver se a gente consegue dar uma esquentada nele. Os cooperadores aí que estão nos assistindo, os encarregados de orquestra, vocês têm o meu contato, os anciães, me procurem. Esse é um benefício para todas as igrejas espalhadas pelo Brasil, aí, quase 300 igrejas. Seria bom que todos ajudassem, que todos contribuíssem para que a gente conseguisse gravar mais hinos com qualidade para chegar aí nos lugares ainda onde não há orquestra, tá bom? Dia 13/12 é um domingo, às 8h30 da manhã, haverá ensaio parcial de orquestra nessa congregação.
ensaio de música, os encarregados de orquestra, examinadoras. É uma boa oportunidade da Irmandade assistir um ensaio, vai ver as irmãs reger. As examinadoras regem nos ensaios, é muito bonito de ver, vocês vão gostar, tá bom? Então, estão todos convidados. Mesa do Amor, vindo nos cultos presenciais aqui, que são terças às 14, quartas às 20, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, domingo às 10 da manhã e às 18h30, culto presenciais. No mês de novembro, nós vamos marcar o dia, o culto de domingo às 20 horas vai passar para as 18h30, sendo transmitido presencialmente, o culto online. O culto online. Mas ainda continua normal esse mês, mas no começo de novembro tem que haver uma adequação aqui na escala dos meninos. A gente vai avisando a Irmandade, porque aí não tem necessidade de fazer um culto presencial e depois do culto online. Faz o presencial, a Irmandade assiste e já dá glória a Deus, né? E para nós é um descanso também, porque 2 cultos seguidos, vocês não aguentam nos assistir e a gente não aguenta fazer, então só Deus, né? Mas a gente vai avisar a Irmandade com tempo, vai pôr aí um banner, alguma coisa, para vocês vendo a mensagem. Os cultos presenciais, os cultos online, todos os dias às 20 horas, nas terças-feiras tem às 14 e às 20, né, os online, e no domingo às 10 e às 20 horas, por enquanto, tá bom? E sábado às 10 da manhã, que é o culto das mulheres, o irmão Bruno lembrou aqui, é transmitido também ao vivo, daqui dessa congregação, atendimento sempre da irmã Mara, da irmã Kátia, ou de outra irmã que Deus vai preparar. Nos próximos dias, possivelmente aos domingos ou aos sábados, nós vamos ver um dia que melhor se adeque, os irmãos verão outros irmãos atendendo o culto aqui, que serão os nossos diáconos que foram apresentados aqui nessa congregação. São 6 diáconos. Então, eu estou marcando com eles para eles virem fazer o culto. Irmão Rafa, irmão Rafael, irmão Albes, irmão Cleito, irmão Gerson, irmão Marquinho e irmão Francisco. São para fazer o santo culto. Então, os irmãos verão eles aí nos próximos dias. Onde que aparece nosso nome? Aqui ou aqui? Aqui nesse canto, você vai aparecer o nome deles aí. Vou ver se o Bruno arruma um espacinho para colocar qual ministério que é de cada irmão, que vocês ficam curiosos para saber, né? Qual ministério de cada irmão. Antes do hino da palavra, a gente tem visto aí nos comentários algumas ponderações que a Irmandade tem feito, que eu acho muito bacana, mesmo sendo inútil, eu acho bacana. Quando a gente prega a palavra mais calmo, a CCB Zaiada reclama que nós estamos mortos. Não tem virtude nenhuma a pregação desses irmãos. Se prega a palavra com mais virtude, com mais unção, esse povo só grita. O que nós faz com esse povo, Bruno? Nós manda um beijo para vocês. Deus que abençoe grandemente. Nós vamos orar para Deus converter o vosso coração. Vamos pedir para Deus salvar a vossa alma, porque se pegar fogo na CCB, o que vai de gente para o inferno não está escrito no gibi. Porque o povo serve a igreja, não serve a Deus. Eu vou morar no céu, irmão, pode tocar fogo no Alphaville aqui, que nós vamos morar no céu do mesmo jeito. Então, a Irmandade, eu vejo depois nos comentários que a Irmandade se aborrece, se irrita, faça isso não. Senão você desce lá embaixo. Que uma pessoa que está vendo uma live, falando de Deus, Jesus, salvação, amor, bem, tem coragem de vir atacar, de dar dislike, você acha mesmo que vale a pena tentar, se quer conversar com essa pessoa? Só oração. Irmão, tem espírito que só sai com jejum e oração. Só orando. O líder da CCB, irmão Cláudio Marsola, irmão Salvador, os irmãos já disseram que está tudo em paz, que nós somos irmãos em Cristo. São igrejas distintas, mas temos comunhão, cada um serve a Deus à sua maneira, mas o povo não pôs na cabeça, porque não serve a Deus, serve a placa. São pobres, irmão. Nós vamos orar por vocês, para que Deus converta o vosso coração, para que vocês não sejam surpreendidos no último dia. Diz o Senhor dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Mas no teu nome curei, falei novas línguas, mas eu não te conheço. Você fez pela sua vontade, pela sua vã vontade, e não pelo reino de Deus. Oremos por esses irmãos, para que Deus faça de nós também colunas do seu templo, como está escrito na palavra: e lá serei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairei. Que nós sejamos colunas. E aos demais, oração e a nossa pena por vocês pensarem assim. Temos dó dos irmãos, mas desejamos que um dia a mesma luz que nos iluminou, libertando-nos da religiosidade e convertendo o nosso coração a Cristo, possa alcançar a vossa vida também. Se precisar de oração, vem congregar aqui, eu vou orar pessoalmente por você, para que Deus te libertar da religiosidade.
Vamos cantar o hino 433 e Deus vai mandar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Paulo, lá de Campo Verde, no Mato Grosso. Vamos, irmão Paulo, pega a flauta. Vai, irmão Mateus. Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus, na epístola do apóstolo São Paulo, reportada aos Filipenses, no capítulo 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4.
Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. E as mulheres não podem atender culto, não podem pregar a palavra. Peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Vai vendo. Verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente rever a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até aqui, irmãos. Amém. Apóstolo São Paulo, que é conhecido, não é, irmãos? Bem conhecido, bem citado, a Igreja Católica baseia grande parte da sua fé nas epístolas do apóstolo Paulo. Irmãos conhecem bastante de toda a sua trajetória. E nós também, por algum tempo, já temos ouvido falar dos feitos desse homem, das coisas que ele fez, estando a serviço do nosso Deus, das suas dúvidas, dos seus medos, anseios e preocupações, as quais ele passava, amados irmãos, porque era um homem comum, com uma missão extraordinária. Ainda que um homem com muita sabedoria e conhecimento, entretanto, tinha as limitações de um homem comum. No tocante, irmãos, à fé, no tocante às coisas de Deus, não tem expert, irmãos. Não tem sabichão, não tem sabe-tudo, não tem maioral, não tem ninguém que domine as coisas espirituais, porque ela é repartida ao povo. E ela é dada segundo a graça de Deus, a medida de Deus em nós. É bem verdade que não há como se comparar uma pessoa que se dedica em oração a uma pessoa que não se dedica em oração. A quem mais será dado do Espírito? Evidentemente que aquele que ora. E Paulo era um homem que não só entregou a sua vida a Deus, porque existe uma diferença. Entregar a nossa vida física dizendo, eu sirvo a Deus. E os nossos pensamentos, irmãos, os pensamentos mais ocultos, mais reclusos da nossa alma, nós entregamos a quem? Seriam eles dignos e passíveis de serem ditos a todos? Nós não estamos falando de intimidade, do íntimo, mas estou falando de concepção de vida, de pessoa, de caráter, suas ações que são feitas em oculto. Repito, não estou falando de intimidade, como uma pessoa qualquer, aquela que você esconde. Se você esconde, é porque você sabe que não é boa. E é para ela, é por ela que Deus está enviando a sua palavra essa noite, para trazer à sua igreja libertação.
Glória a Deus. Colocando em nós um coração limpo, colocando em nós um coração contrito, perdoador, um coração que busca sempre o melhor, não o pior, um coração não reparador, que é aquele que está sempre procurando a pior parte das pessoas. Olha todas as coisas pelo pior lado, tudo que vê, toma com malícia. Não, irmão. Esses sentimentos, esses comportamentos não cabem ao povo de Deus. Nós vamos adquirindo isso, nós vamos trazendo esse costume, esses maus hábitos para a nossa vida cotidiana, quando nós, em algum momento, nos rebelamos contra Deus. Porque nós criamos na nossa mente uma concepção, não sei de onde veio isso, porque a palavra não fala isso, de que nós nunca teremos dissabores. Nunca. Então, quando uma pessoa, um crente, perde o emprego, esse assunto é muito delicado, irmão, mas se Deus está dando, Deus sabe com quem está falando. Às vezes você vê um irmão que perde um filho, perde o pai, a mãe, perde um trabalho, perde um grande amor, por que não? Aquela pessoa se revolta contra Deus. Ele não vai mais na igreja, ele não crê mais em oração, irmão, não acredita em mais nada. E nós, quando vemos isso, dizemos, olha que rebelde. Então ele não sabe que Deus sabe de todas as coisas, que tudo que acontece é permissão de Deus? Não, ele não sabe. Ele creu de todo o coração que as coisas aconteceriam da maneira que ele vislumbrou, da maneira que ele ou ela idealizou. E o plano de Deus era outro, ele não estava preparado, ele não tinha estrutura para receber aquela negativa, aquela má notícia. E é por isso que Deus manda a palavra, para que as nossas estruturas sejam firmes, irmãos. Então, às vezes a gente olha um irmão que está enfraquecido na fé, essa palavra é para o ministério também, que está ouvindo a palavra essa noite, irmão. Tem algum irmão fazendo birra na sua igreja, dizendo que não vai mais congregar, um músico que não vai mais tocar porque recebeu uma repreensão, porque aconteceu alguma coisa, vai atrás dele. Vai ensinar ele com amor que o não faz parte do crescimento espiritual. Ensina aquele irmão que a palavra diz que as dificuldades vêm para o justo e para o injusto. Todos sofrem males. Irmãos, se não fosse assim, nós não morreríamos. Nós viveríamos aqui eternamente. Tem alguém que está assistindo lá, quer morrer, Bruno? Eu também não quero, irmão. Nós não queremos. Irmão, não sejamos hipócritas. Mas a gente faz um balaio na nossa mente, que não tem nada a ver com o mundo espiritual, e nós nos decepcionamos. E a palavra vem essa noite para dizer, calma, vamos pôr as coisas no lugar. Primeiro de tudo, eu quero te dar uma notícia ruim. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai perder dinheiro. Você vai ter dor de dente, dor de barriga, pode ser que você tenha uma doença mais grave, porque você está vivo, você come igual um doido, outros fumam, outros bebem. Aí lá na frente fala, Deus, Deus e Deus, eu não te dei cigarro, não te dei pinga. E também nós esquecemos que os frutos que nós plantamos lá na mocidade, eles vão vir nascer aqui, 60, 70, 80, noites mal dormidas, na gandaia, na balada, vivendo com um e com o outro, e a conta vai chegar. Olha que palavra boa que Deus está mandando para nós. Colocando a nossa fé no lugar de razão. A palavra fala de uma fé racional, de uma fé pensada, de uma fé deliberada. Vê se essa é hora de mãe ligar para a filha, né? É só minha mãe mesmo, sabe que eu estou no culto, que toca aqui. Uma fé colocada no lugar certo. Se alguém estiver assistindo o culto, por favor, avise minha mãe que eu estou no culto, se puder. E assim, irmão, a gente vai conseguindo entender melhor a fé. Acho que não avisaram que ela está ligando. Compreender como são os desígnios de Deus para nós. Compreender aquilo que Deus quer fazer por nós, na hora de Deus, no momento de Deus, a maneira de Deus. E Paulo escreveu essa carta a Filipos, e portanto aos filipenses,
para exemplificar a eles, dizer a eles: olha, eu fico muito feliz de vocês terem lembrado de mim, isso é na segunda parte da carta, mas eu já tenho aprendido, eu aprendi. Se aprendeu é porque não sabia. Se não sabia, em algum momento Paulo sofreu, irmãos. Vocês concordam? Tenho aprendido, já aprendi. Porque ele era um homem doutor na lei, estralava os dedos, as coisas aconteciam, ele mandava ir, mata, mata, prende, prende, pega, pega, faz, vai, fica. E de repente, ele se viu do outro lado, de perseguidor a perseguido, de dar ordens a receber ordens, de ter tudo com fartura e abundância, e de repente viu-se peregrino, não é, irmão? Aí, nômade, cada hora num lugar, andando por esse mundo afora, na Ásia, Ponto, na Europa, irmãos, levando o Evangelho de Cristo, e acima de tudo, recebendo contradição. Ele não tinha o hábito de ser contradito, de ser questionado, de ter as suas ordens questionadas. Mexeu não só com o seu físico, mas também com o seu psicológico. Então os irmãos compreendem que é necessário que passemos por uma transformação para estar na presença de Deus? A primeira coisa que a pessoa deve ter, o primeiro requisito que deve trabalhar em nós é submissão. Senhor, é a tua vontade sobre a minha, é o teu querer sobre o meu. Sem submissão é impossível agradar a Deus, irmão, porque o Senhor dá uma ordem, a gente faz outra. O Senhor fala uma coisa, a gente faz outra. A palavra fala uma coisa, a gente faz outra. Não tem submissão, não está debaixo da proteção de Deus. Então ele certamente sofreu quando passou falta das coisas. Será, irmão, que nesse processo, nesses 7 anos que ele passou lá na Arábia, aprendendo, sofrendo, em algum momento ele não questionou: Deus, eu obedeci a tua voz, eu larguei tudo, e agora eu estou me vendo em privação? Irmão, se você disse isso por esses dias: Deus, eu te sirvo, e estou passando por essa prova, você ainda precisa aprender que sofrer por amor a Deus é motivo de honra. Glória a Deus nas alturas, bendito seja o nome do Senhor. Deus, eu te sirvo, mas estou desempregado. Deus, eu te sirvo, mas estou doente. Deus, eu te sirvo, mas estou passando isso, mais aquilo. Você ainda está aprendendo. Vai chegar um momento que você vai dizer o que disse Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já compreendi, Senhor, já entendi que eu terei muitas aflições, já entendi que eu terei alguns dissabores, já entendi, inclusive, que eu perderei algumas batalhas. Vejam, irmãos, materialmente falando, Cristo, no momento de expirar na cruz, como homem, perdeu, morreu, foi morto. Mas ressuscitou triunfante, e aí então venceu o inferno e a morte. Naquele momento a morte havia vencido, e depois ele venceu a morte eterna. A morte não pode mais matar o Senhor. Você entende, irmão? Quando Barrabás deu na cara dele, quando ele foi açoitado, quando ele foi cuspido, quando ele foi enxotado, quando ele foi não honrado pelos da sua terra, passou por várias derrotas, por vários processos de perda, por vários processos, irmãos, de cair e levantar-se. E ele ainda pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Como homem, ele também estava aprendendo aquela missão, ele estava assimilando. Os irmãos acham que foi dado a ele um manual. Deus escreveu um manual e falou: toma, faz isso aqui, mais aqui, que agora vai dar tudo certo. Ele foi na vivência, como homem. Vejam, não estou falando de Deus, estou falando do homem Jesus. Compreenda bem, irmão, compreenda bem, irmã. Aquilo que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Compreenda que reclamar não é o caminho. Você pode se lamentar a Deus, dizer: Senhor, vou derramar minhas queixas diante de Ti, porque eu só tenho o Senhor para falar. Faça isso, mas não pare de lutar, não desista de lutar por aquilo que você sonha, por aquilo que você deseja. É um momento ruim que vai passar. Quem olha à noite acha que nunca vai acabar, mas ela acaba, ela passa, ela termina.
Uma mulher que está, eu lembro da Dani, nos dias de ganhar nenê, o Bruno tiveram um bebê agora recentemente, a Lu também, elas estão grandona, do jeito que deita tá ruim, o que come não faz bem, não consegue cortar a unha do pé, e tudo chora, tudo reclama, é aquela agonia para a criança nascer, aí depois o bebezinho nasce, vem o pós-parto, não costuma melhorar muito não, elas reclamam todo o tempo, mas as coisas vão se ajeitando, o corpo vai se ajeitando. Irmão, assim somos nós na presença de Deus. De pouquinho o nosso corpo vai se ajeitando espiritualmente falando. Nós vamos conhecendo o Senhor. Veja, irmão, naquele momento lá atrás, que Paulo era perseguido por um espírito que os esbofeteava, ele mesmo disse, eu não quero isso não. Eu não quero esse espírito bater em mim não. Foi orar a Deus. Orou uma vez, orou duas, não sei se Deus se calou, se respondeu nas 3 vezes, mas foi orando, a saber, um mensageiro de Satanás que vem a esbofetear-me, pelo qual 3 vezes orei ao Senhor, e ele me respondeu, a minha graça te basta. Recebeu um não. Não, Paulo, não vou tirar. De repente, se fosse agora, nesse momento mais maduro da sua vida espiritual, ele nem orasse, ele já compreendeu, Senhor, veio porque o Senhor quis, independente de eu pedir ou não, vai quando o Senhor quiser que vá, depois nós não ouvimos mais falar, como foi esse tratado de Deus com ele, se ele morreu com esse espírito perseguindo, Deus o sabe. Irmão, aprenda que em algum momento da tua vida, você vai receber um não de Deus. Você vai receber um não da vida, como uma mulher que não pode gerar. Há pessoas, irmão, que nasceram para ser rica, outras que nasceram para não serem ricas, irmãos. E é assim que as coisas são. Mas o outro é melhor que eu sou melhor que o outro. Veja, tem uma menininha de 1 ano com câncer e eu tenho 36, não tenho nada. Espere em Deus, graças a Deus que não. O que essa criança fez? Por que ela? Por que meu filhinho morreu com dias de nascido? Desígnio de Deus. Não tem o que fazer. Se nós, ouçam bem isso é um mistério, isso é de extrema importância para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Se nós deixarmos a nossa mente, o nosso ser, o nosso eu interior, lá dentro, no mais profundo da tua consciência, se nós deixarmos esses sentidos, esse ser interior, ser tomado pela fé, cumprir-se-á em nós a palavra, em tudo dai graças a Deus. Ganhando, perdendo, vivendo, morrendo, sorrindo, chorando, e depois desse processo assimilado, concebido nos nossos corações, cumprir-se-á uma outra parte de evolução, que nós seremos em todas as coisas muito mais do que vencedores. Muito mais. Não importa se eu tenho dinheiro, não importa se eu tenho emprego, não importa se o meu casamento nesse momento vai bem, ou se eu tenho um casamento, se Deus me deu os filhos que eu queria, ou me atendeu o pedido que eu fiz, não importa. Eu tenho meus sonhos, pelos quais tenho lutado, todavia eu reconheço que a vontade de Deus é soberana. Irmão Rodrigo, bonito isso aí. Você consegue viver assim? Não consigo. Eu me entristeço, eu me aborreço, faço birra, fico chateado, fico nervoso, acabo brigando. E Deus está mandando a palavra para me ajudar a continuar a ser crente. Para me ajudar a vencer os meus dias aqui na presença de Deus, para não perder a minha salvação. A palavra vem falando comigo também. Os irmãos acham que é fácil estar na frente da igreja. A todo momento você tem uma decisão a tomar. E a todo momento você agrada alguém e desagrada alguém. E aquele que você agradou, imediatamente que você faça alguma coisa que ele não gosta, ele esquece do momento que você agradou. A gente costuma dizer nas nossas reuniões de ancião, que os anciãos têm sempre que decidir. Para errar ou para acertar, tem que decidir. E depois volta atrás, pede perdão, conserta. Pior do que falar não é não falar nada. Mas olha que luta, irmãos.
Que processo difícil, dá trabalho ficar vivo, irmão. Dá trabalho gerir uma família, dá trabalho gerir uma empresa. Não é só entrada, saída e lucro, tem um monte de coisa por trás, um mecanismo. Na nossa vida espiritual é uma conta de mais e menos, o que agrega e o que adiciona e o que subtrai. Com o tempo, servindo a Deus. Você há de convir comigo? Se você queria fazer... sei lá quanto tempo, 30 anos que Deus me chamou na graça, no batismo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era naquele dia que Deus me chamou. Já aprendi muitas coisas, já errei muito nesses 30 anos. Há crentes que nascem no batismo pronto, é uma coisa de doido, uma coisa, irmãos, absurda, que você olha e fala, essa pessoa parece que foi a vida inteira crente. Já veio pronto, é dom gratuito de Deus. Fazer o quê? E a gente está aqui com 30 anos, está batendo cabeça, pisando em buraco, caindo, errando, falhando. E aí a gente vai se espelhando em bons exemplos. Coloque na tua vida bons exemplos. Essa palavra é muito profunda, irmãos, muito espiritual. Deus te quer fazer sair dessa palavra podendo todas as coisas naquele que te fortalece, podendo todas as coisas na grandeza de Deus sobre a tua vida, abrindo os tesouros do céu para você, para que não se cumpra a palavra dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. De que adianta, irmão, você dá um iPhone 149 para um cachorro? Ele não sabe, não serve para nada. Então, a coisa certa para o ser, para a pessoa certa. Agora dá um osso para ele, para você ver, que você pega de graça no açougue. Se ele puder pegar uma estrela do céu para te dar em gratidão, ele pega. Valor. As coisas certas no lugar certo. E Deus vai te dar essa compreensão na linha do tempo da sua evolução como pessoa, da sua evolução como pai, como marido, como ancião, como esposa, como pastor, como profissional, como patrão, como empregado. Ser gari não é feio, feio é ser um mau gari. Ser lixeiro não é feio, feio é ser um mau lixeiro. Assim como ser um mau presidente, um mau político é feio. E ao passo que ser um bom político é uma honra, é uma alegria, é um instrumento na mão de Deus. Deve haver algum. Vamos buscar de Deus pela palavra. Conforme-se. Você tem que aceitar as coisas que você às vezes não pode mudar. E vivendo o seu dia, um dia de cada vez, resolvendo um problema de cada vez, na vida espiritual, nos conflitos da mente. Quais são as provas espirituais? Conflito da mente com o coração. A mente pende para a razão, o coração pende para o sobrenatural, para o impossível, para o sonho, para os desejos, para os projetos. A mente diz, você está sonhando, mas você não tem dinheiro. Você está amando aquela pessoa, mas ela não retribui. E o coração sonha, a mente é seca, é quadrada, ela é lógica, precisa como a matemática. Mas o Senhor vai te dar espiritualidade por essa palavra. O Senhor vai te colocar um espírito excelente no teu coração. Irmãos, eu sinto que essa palavra está entrando dentro do nosso ser, na nossa mente, e vai te ajudar a compreender as coisas. Irmão Rodrigo, mas a palavra diz, não vos conformeis com as coisas dessa vida. Muitos usam isso para instigar na igreja esse espírito de inconformidade. Não, irmão. Não é não se conformar porque tal pessoa morreu. Não é não se conformar porque roubaram o teu carro. Não, não vos conformeis com as coisas dessa vida. É com o pecado, com a traição, com a mentira. Conformar é aceitar, dizer, tá tudo bem, vamos continuar pecando aí, todo mundo peca. Não. Agora, aceitar aquilo que nós não podemos mudar, chama resignação. Senhor, eu aceito a tua vontade. Cristo pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Não foi possível. E ele morreu no madeiro da cruz. Exemplo maior nos deu o nosso Senhor de como devemos agir, aceitando o nosso destino, com alegria. Senhor, rico, pobre, bonito ou feio, que nem o irmão Rodrigo, não tem problema. Eu vou morar no céu. Isso sim, você não pode se conformar de ter o pecado sobre a tua vida,
de ter o mal sobre a tua vida, te levando para a perdição. Não vos conformeis com essas coisas. No demais, amados irmãos, saibamos nos contentar com o que temos, como Paulo dizia, sei contentar-me com o que tenho. Espero de Deus dias melhores, todavia, seja feita a tua vontade, Senhor. Quero pedir aos irmãos que estão assistindo a live agora, se aceitam de bom grado essa palavra, que coloquem agora uma chuva nos comentários. Eu gostaria que tivesse pelo menos 1000 vezes escrito aí. 1000 vezes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pelo menos 1000 vezes. Cada irmão põe 10 vezes aí no comentário. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus seja louvado. Amém. Esse. Esse aqui, vou nesse. Ajoelhados, agradeçamos a Deus. Amém. Aleluia, Deus. Bondoso Deus, voltamos agora em oração para agradecer-te pelo santo culto que tu nos tem dado, pela tua boa presença, pela paz. Entendemos que foi um culto de paz. A palavra tu mandaste de forma calma, quieta. O Senhor sabe como falar com a sua igreja. Não deixa a nossa mente, Senhor, se preocupar com isso, com quem gosta, quem não gosta, quem acha bonito, acha feio. Faz-nos ter sempre a nossa consciência em Deus, de que estamos fazendo o nosso melhor para o Senhor. Aceita, Senhor, aceita o nosso louvor. Guarda o teu povo em paz, guardando nos nossos corações a tua boa palavra. Não é Deus que guarda a palavra no nosso coração, somos nós que guardamos a palavra de Deus. Nos ajuda a guardá-la, Senhor. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos em pé, irmãos, e vamos nos despedir com o cântico 314. Com o farol aí, ó. Força. Segunda.
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Estenda suas mãos e ore junto de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe a toda a Irmandade. Tem o número do nosso WhatsApp aqui do lado, é só escanear esse QR Code. Se inscreva no canal aí e deixa o seu like também dos vídeos. Não esquece, nos comentários, muitas vezes, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a palavra permaneçam em nossos corações. Amém.